Salve, salve rapaziada, tudo certo com vocês? Lucas Tadioto aqui para mais um conteúdo no canal do Tadioto, dessa vez entrevistando um grande camarada aqui, um rapaz que eu conheço já há bastante tempo. A gente se conhecia muito antes de se conhecer pessoalmente, a gente já se conhecia aí no universo online da produção de conteúdos e agora eu tô podendo trazer esse cara para poder bater um papo com a gente aqui, meu amigo Sérgio Freitas. Tudo bem contigo, Sérgio? Tudo bem, Tadeuto? Muito obrigado pelo convite. Espero que o pessoal curta o bate-papo. Vamos para cima. Queria te agradecer, primeiramente, por ter aceitado trocar essa ideia aqui com a gente. E algo que é interessante da gente começar conversando aqui é que a gente vem de uma época diferente na produção de conteúdo aqui, né? Tu foste o primeiro tipster aí a ter um canal de YouTube que chegou a 100 mil inscritos, né? E para esse mercado, essa é uma marca bem interessante, assim, porque quando a gente começou a produzir conteúdo, eu lembro que tu foi um dos primeiros a começar a produzir conteúdo nessa área aí. O YouTube praticamente não tinha, tinha pouquíssimos conteúdos relacionados a investimentos esportivos, a análises de esportes, enfim. E o teu canal foi o primeiro que surgiu com essa proposta a ganhar uma proporção realmente grande, assim. Então, eu queria que tu começasse contando como é que foi a história da criação do teu canal e como que foi chegar a 100 mil inscritos num canal que era de um nicho extremamente pouco conhecido naquela época. Show de bola, é isso mesmo, Tadeuto. Foi em 2015 que eu fiz a minha primeira aposta. Eu sou aqui de Sergipe, né? Sou da cidade do interior, não sou Senhora Aparecida, mas fui para a capital, morar com minha mãe, às vezes eu morava com minha avó, ficava lá e cá. E quando eu já estava em Aracaju, com 18 anos, eu conheci as maquininhas, as bancas físicas. E através delas eu comecei a fazer minhas apostas e era múltipla, né? Eu lembro que a minha primeira aposta, inclusive eu fiz um artigo agora, essa semana, por causa do apostador, que eu relembrei essa aposta. Foi uma múltipla de 15 jogos do Brasileirão. Eu coloquei R$ 5 para ganhar, sei lá, mais de 10 mil. E eu perdi por um na minha primeira aposta. Então, essa primeira aposta que eu fiz gerou uma adrenalina tão grande em mim, uma emoção que eu quis sentir isso mais vezes. E comecei a fazer mais e mais apostas, eu comecei a reduzir o número de times nos bilhetes, nas maquininhas, nas múltiplas, comecei a apostar valores maiores e fui apostando ali recreativamente, né? Já nesse meio tempo, eu já tinha um canal no YouTube. Eu falava sobre desenvolvimento pessoal, falava sobre coisas da minha vida, resenhas, vlogs. E assim, eu sempre fui um cara muito tímido e eu vi o canal como uma possibilidade de me expressar. Eu me sentia à vontade em frente às câmeras. E quando se juntava várias pessoas, eu já ficava meio retraído. Então, meu canal começou assim. Depois que eu comecei a trazer as apostas para minha vida, aí as apostas começaram a fazer parte do meu dia a dia, eu resolvi falar sobre elas nesse canal. E eu fiz um vídeo que peguei uma sequência boa, passei uma semana ganhando múltiplas assim baixas, odd 5, odd 3, foi sempre cravando uma ou outra, uma por dia, e eu resolvi comentar sobre essa sequência de wins que eu tive, e eu fiz. Eu fiz até assim, como ganhar quase todos os dias na banca física. E já viralizou logo de cara. Eu disse, caramba, eu tenho que falar mais sobre isso. E eu comecei a falar como analisar jogos, como pegar estatísticas, qual o melhor site de estatísticas. E nesse meio tempo eu já vi outras pessoas, eu gosto sempre de ressaltar isso, e muita gente pensa que só fui o pioneiro de palpites. Já tinha outras pessoas que faziam isso, mas não tinha tanta visibilidade e não fazia da forma correta. E eu passei a fazer de um jeito, com meu carisma, com minha simplicidade, fazer de uma maneira que o pessoal gostou. Tive sorte também que no primeiro vídeo de palpites, que foi dia 26 de novembro de 2016, eu acertei todos os jogos da Champions League. Poxa. E aquilo ali estourou, foi uma explosão, porque realmente poucas pessoas faziam aquilo, e nesse universo de YouTube, falando de apostas, não tinha canal. Tinha um cara apostar que já tinha mais de 20 mil seguidores. Eu lembro que tinha um clube da aposta. Eu não sei se já tinha uma Apostas FC, mas era mato. Eu posso Nessa lhe dizer época que eu ainda vi não. Nessa época a Aposta FC ainda não existia. Então, então foi assim que começou, né? Inclusive, eu assisti a entrevista do Theo Borges, eu queria mandar um recado para ele, porque eu gosto muito dele, sou fã, ele é referência, é um cara que
está consolidado aí no cenário, mas ele comentou que, através do Bom Dia Mercado, ele foi pioneiro e abriu portas para o conteúdo diário, mas não foi bem assim não, Theo Borges. Você sabe muito bem que foi o Sérgio Freitas que foi pioneiro nessa área dos palpites. Ele comentou que ele foi o primeiro, depois veio o Netuno, depois Danilo e depois o Cris e o La Casa de Tips, sendo que eu vim antes deles e ele não me citou. Então, queria deixar esse recado aí para o Theo, que ele esqueceu de mim. Fica aí o registro. Então, algo que eu acho sensacional nessa tua história aí é justamente o fato de tu ter descoberto, digamos assim, uma fórmula para conseguir fazer com que esse tipo de conteúdo de algum jeito viralizasse, assim, porque para um canal conseguir crescer nesse volume que o teu canal cresceu lá naquele início, ele precisa necessariamente furar a bolha daquela galera que tá assistindo ali. Então, muita gente que daqui a pouco estava começando a conhecer esse mercado pela primeira vez, assim, estava tendo o primeiro contato por ali, acabava caindo no teu canal, né? E então, tu recebeu nesses primeiros conteúdos aí muita gente que não sabia direito como é que funcionava, não entendia direito como é que era a dinâmica de entrar num site, de depositar um dinheiro ali, enfim. E como é que foi tu lidar com essa responsabilidade de ter que, digamos assim, instruir essas pessoas, ensinar essa galera que estava chegando ali a fazer o negócio da forma correta, assim, a passar uma mensagem, passar com a tua credibilidade, passar essa instrução para as pessoas. Como é que foi isso para ti? Eu sempre me coloquei no meu lugar. Eu sempre tinha na minha mente que eu não era o maior, eu estava o maior. E também eu sempre fui de uma linguagem fácil, né? Até porque da minha escolaridade, dos meus costumes, eu sou um cara de interior. Então, assim, eu sempre nunca falei termos técnicos, nunca procurei falar difícil para o público. Então, essa linguagem que eu me comunicava com meus seguidores era a linguagem dos iniciantes, dos caras recreativos, assim como eu era. Eu estava iniciando e tudo que eu aprendia eu colocava no YouTube. Então eu fui evoluindo junto com a galera e sempre buscando conhecimento também. Fora, aqui no Brasil, todos os cursos, treinamentos que tinha eu fazia. Comprei treinamento do Tiquinho na época, comprei treinamento do Danilo Pereira. Tinha os cursos gratuitos do Clube da Aposta que eu acabava fazendo também. Os fóruns eu participava. Então, eu fui absorvendo esse conteúdo para justamente transmitir para o meu público. E a galera, assim, hoje, olhando lá atrás, eu consigo ver vários caras que hoje estão grandes no cenário, que passaram ali pelos meus grupos, passaram pelo meu Instagram, tem conversas antigas, caras que hoje estão como referência no ramo. Então, isso é muito gratificante para mim. E, ao mesmo tempo, né, naquela época eu sempre tinha muita responsabilidade. Tanto é que eu passei um bom período de tempo. Muitos caras falavam, né? Sérgio, você tem que lançar um treinamento, Sérgio, você tem que vender um curso, aproveitar esse hype todo que você tem. E eu sempre dizia, não é o momento certo, eu acho que eu não estou preparado para isso, porque realmente eu era um iniciante como qualquer um outro, porém, eu me comunicava de uma maneira que o pessoal gostava, né? Eu era muito disciplinado também. Eu coloquei na minha cabeça que eu ser o primeiro apostador do Brasil a atingir 100 mil, numa época que o maior tinha 20 mil seguidores. Então, eu estava meio que sonhando, né? Será que isso vai ser possível? Mas eu consegui enxergar isso desde o início, lá desde 2016, e a gente cresceu bastante, né? Graças a um trabalho que foi de muita disciplina, muito compromisso, porque naquela época tinha equipes, né? Eu acho que o Clube da Aposta mesmo tinha. Quando eu trabalhei para eles uma época, e eles tinham design, tinha copyright, tinha roteirista, tinha cara para gravar vídeo, tinha, Sim. entre outras coisas, Era eu uma era sozinho. empresa. Eu era Sim. Exatamente. Isso também foi um defeito para mim, né? Uma falha, porque eu não me comportei como empresa desde o início e acabei poderia ter crescido mais. Mas desde o início eu era sozinho e eu acabei crescendo, superando todo mundo e a gente chegou a 100 mil e abriu porta para outros canais. Acho que, se eu não me engano, foi o Danilo, o Netuno foi o segundo a bater 100 mil, e entre outros, hoje tem canal de 500 mil, se eu não me engano é o do Cris, do Mundo Bet, mas eu sou muito feliz de ter abrido portas lá no início para que outras pessoas pudessem também aparecer e motivar, porque querendo ou não, quando as pessoas veem um cara, poxa, esse cara tá dando certo, ele tá falando sobre apostas, eu posso fazer também. Eu pensei assim e várias outras pessoas pensaram, e várias outras pessoas começaram a criar conteúdo também porque viram que era possível e poderam crescer, né, nesse cenário de aposta também. Então, eu acho isso muito, muito bacana porque, assim,
existe muita gente, esse mercado ele tá cada vez mais, digamos assim, tá cada vez mais superlotado de gente que hoje em dia quer vender curso, quer vender produto, quer vender grupo, quer vender mentoria, e essas pessoas não necessariamente dominam o que elas estão falando, sabe? A gente vê muita gente no mercado aí oferecendo produtos que tu vai trocar uma ideia com a pessoa, tu percebe de cara que ela não tem total domínio daquilo que ela quer vender como produto, sabe? Então, essa tua lucidez de se posicionar sempre como alguém que estava aprendendo e que estava compartilhando a tua experiência com as pessoas, eu acho que fez total diferença para que o teu conteúdo chegasse num número maior de pessoas de uma forma sincera, humilde, como tu sempre fez. E assim, fica nítido para quem te acompanha, para quem te acompanhou desde de lá do começo, né? E eu já tô nesse ramo também há bastante tempo, então o teu canal foi um dos canais que eu acompanhei o crescimento de perto, assim, assistindo quase todos os dias. A gente percebe uma evolução tua no conhecimento sobre o mercado, no conhecimento sobre as análises, na forma como tu abordava cada situação ali e como tu foi evoluindo também em relação ao teu amadurecimento como profissional nesse ramo também, sabe? E eu acho que essa história ficar registrada no conteúdo que as pessoas seguiram, que as pessoas te acompanharam, se identificaram contigo durante todo esse processo aí, eu acho que é um tipo de audiência, assim, muito única, sabe? Eu acho que por mais que outras pessoas tentem fazer a mesma coisa que tu fez, produzir o mesmo tipo de conteúdo, elas não vão ter a qualidade da audiência que tu conseguiu construir justamente por causa dessa personalidade que tu colocou, sabe? O time, né? Eu peguei aquele time, não tem Sim. como repetir. E teve, como você citou essa palavra, identificação. Acho que é a palavra perfeita, né? Porque muitos nordestinos, eu sou nordestino, então me comunico muito bem com o nordestino, e gerou essa identificação, o público que me seguia. Teve muita gente que evoluiu junto comigo, teve outras pessoas que superaram a mim, e já tiveram outras que ficaram ali. Tem caras que me seguem desde 2016, 9 anos, e que ainda estão na banca física. Então, assim, é de cada um, né? Essa questão. Eu realmente evolui muito como apostador nesse período, e nos últimos anos, principalmente, eu acho que eu sou um cara também que eu transmito muito o meu lado pessoal. Eu não consigo dividir muito profissional com pessoal. Então, compartilho muitos insights com a galera, sobre o que acontece com a minha vida, às vezes as coisas positivas, negativas eu acabo transmitindo também, isso gera uma identificação com o meu público, e o amadurecimento foi tão grande que, para você ter noção, Tadeuto, eu pensava no início que se eu fosse um cara muito bom de aposta, alguma casa de aposta poderia me contratar para trabalhar para eles. Eu pensava assim, né? Num Sim, futuro bem distante, se eu me tornar um cara bom. E sim. hoje eu tenho a oportunidade de fazer parte de um background de uma casa de aposta como analista de probabilidades. Então, isso para mim é muito gratificante, porque realmente um cara que saiu da banca física e hoje está numa área de atuação dessa é muito difícil de acontecer, e aconteceu. Então, a gente vai comentar mais pra frente, então, sobre esses outros passos aí que tu acabou conseguindo chegar através da tua produção de conteúdo. Mas uma pergunta que eu queria te fazer é a seguinte: o que tu acha que tu conseguiu fazer lá no começo, 2016, 2017, quando o teu canal estava surgindo, que tu não conseguiria fazer hoje se tu quisesse criar um canal de novo hoje em dia? O que tinha naquela época que pra ti era um grande diferencial, assim, do ambiente naquele momento? Eu tinha desespero naquela época. Eu estava desempregado, endividado. Eu não tinha largado a faculdade, estava morando com minha mãe, então eu precisava dar certo em alguma coisa. Então, assim, Geralmente essa é uma eu motivação agi. importante. Então eu tinha desespero, não vou dizer nem fome, porque a fome a gente tem. Hoje eu tenho fome também de crescimento, de querer evoluir, de querer dar um passo maior, de estar sempre progredindo, mas naquela época não tinha como dar errado, eu tinha que fazer dar certo, porque eu já tinha dado errado em várias coisas na minha vida, e graças às apostas eu entrei no momento certo, onde não existiam muitos criadores de conteúdo, e eu preenchi meu espaço, né? Consegui encontrar meu espaço. E quando eu falo assim, consegui encontrar meu espaço, foi porque
o canal ganhou visibilidade, consegui fazer network com muita gente, cheguei a palestrar em vários eventos. Então, assim, meu trabalho foi cumprido naquela época de fazer a minha parte. E eu fiz ela porque realmente eu precisava que desse certo. Bacana demais. Com o passar do tempo, quando tu foi evoluindo na tua produção de conteúdo e o teu canal foi crescendo, assim, tu começou a alcançar, de fato, públicos praticamente do Brasil todo, né? E quando tu começou a abrir um pouco mais o teu canal e começou a ter mais audiência, digamos assim, de outros lugares, o teu estilo de se comunicar também mudou, né? Também tu começou a abordar de maneira, tipo assim, mais aberta, assim, os campeonatos e o futebol brasileiro no geral, enfim. Quando tu sentiu essa mudança, tu já começou a perceber, assim, a tua responsabilidade em produzir conteúdo para essas pessoas? Como é que era, por exemplo, assim, quando tu trazia alguma análise e tu percebia que tinha muita gente nova, assim, assistindo teus vídeos? Tu te preocupava em acertar as análises? Tu te preocupava, tipo assim, poxa vida, fiz uma análise aqui e o que aconteceu no jogo foi completamente diferente do que eu analisei aqui. Tu ficava preocupado com o que as pessoas iriam responder ou coisa assim? Como é que era a tua reação em relação a isso? Tem muita pressão, muita cobrança, né? Quando você tá bem, o importante é você não se achar que é o cara, porque a fase ruim chega e você tá exposto e tá tudo salvo lá registrado, o pessoal consegue ver se você tá acertando ou errando. Então, eu sou um cara que eu me cobro demais. Tanto é que isso me atrapalhou também a continuidade de alguns projetos. Sempre que eu não correspondia, eu preferia pausar. Porque, por exemplo, eu já tive um grupo VIP desde o do início da minha caminhada. Só que eu percebia que quando eu não estava correspondendo, quando eu não estava entregando o que o pessoal queria que eu entregasse, muitas vezes eu deixava a mensalidade gratuita, ó, não precisa pagar mais nada, se a gente ficar positivo aqui novamente, aí eu volto a cobrar mensalidade. Fiz muito isso, abandonei projetos porque realmente as coisas não estavam encaixando quando eu tinha parcerias. Às vezes eu não fazia as coisas sozinho, contratava um tips para me ajudar, às vezes o cara não ia bem, mas, pô, galera, então felizmente não vai dar. Então, assim, eu sempre me cobrei demais e sempre que eu não estava entregando o suficiente ou aquilo que eu acreditava que era o bom, eu simplesmente pausava e voltava de uma forma diferente. Então, assim, é muito difícil essa parte, né? Principalmente com o Instagram. Acho que o Instagram aumenta demais essa pressão, essa cobrança. A pressão é ainda maior do que no YouTube. No YouTube eu me sinto mais à vontade, mas no Instagram, por exemplo, eu não sou de criar conteúdo lá. Aí eu apareço, ó, achei uma aposta boa, vou gravar hoje. Aí dá head. Poxa. Aí eu fico filtrando, né? Eu faço 10 no dia. Eu acerto 9, mas a que eu escolhi para o Instagram foi a que deu head. Aí eu me cobro por isso e acabo pausando novamente. Então, assim, é muito complicado essa questão, mesmo você citou a questão da evolução, né? Quando a gente vai amadurecendo, evoluindo. Eu fui trabalhando com o futebol brasileiro, então tem campeonato que a gente se destaca, tem campeonato que, por exemplo, eu era muito bom no sub-20, sub-20 2019, 2020, excelente. Mas era um campeonato que eu não conseguia compartilhar, porque a liquidez era bem baixa e os limites não davam. Se eu pegasse para mim, derrubava algumas odds, se eu mandava no grupo, derretia. Quando eu ia para o YouTube, já era. Quando eu ia para o Instagram, também já era. Não conseguia compartilhar. Então, assim, às vezes a gente tinha que pegar uma Big League, um campeonato de alta liquidez. Vamos citar, por exemplo, Brasileirão, Série A. Série A é um pouco mais justo. Então, você compartilha ali, você não está compartilhando o mesmo valor de um sub-20. Então, tem essas questões que influenciam na criação de conteúdo. Eu era um cara muito grande para compartilhar sub-20, né? 2019 eu estava com 100 mil seguidores e com o Instagram muito engajado. Então, eu tinha que compartilhar apostas que não eram tão boas e aí a galera cobrava, né, em algumas situações. Mas, no geral, era bem tranquilo, a gente vai amadurecendo e criando uma casca com o tempo e vai levando isso, vai superando. Então, junto com essa pergunta, eu queria te perguntar sobre outra temática que é em relação aos haters. Como é que tu lidou com isso ao longo do teu canal, principalmente lá no começo, com essas pessoas que, quando tu percebe assim que elas estão comentando justamente pela maldade mesmo. Às vezes a pessoa, ela
não quer saber do teu conteúdo se é bom ou se é ruim, ela não te dá uma chance de mostrar o teu trabalho ou coisa assim. E isso, quando a gente está começando a produzir conteúdo, pelo menos algo que aconteceu comigo, é que chega num momento que tu realmente se incomoda com as pessoas porque tu gostaria de oferecer para as pessoas algo que realmente fizesse diferença para elas, né? Então, quando tu percebe que tem alguém que tá ali assistindo o teu conteúdo, tá vendo o que tu produz e tá te julgando de uma maneira muito ruim por causa daquilo ou te acusando de alguma coisa, enfim, como é que tu lida com isso? Como é que tu absorveu quando algumas coisas desse tipo aconteceram contigo na tua trajetória como produtor de conteúdo aí? Sempre que tem hater, tem uma pitadinha ali atrás de inveja, querendo ou não. Porque você está fazendo o seu trabalho, está tendo o seu espaço, está aparecendo, está ganhando visibilidade, sendo notado, vai sempre aparecer. Se você não está aparecendo hater, é porque você não está fazendo o trabalho certo. O hater ele sempre existe, porque se você for um cara formador de opinião, vai ter gente que vai discordar. Se você for um cara que torce para um time, vai ter gente que vai torcer contra. Se você tiver uma visão sobre determinado jogo, uma, uma leitura de um jogo, talvez outra pessoa pode ter uma leitura diferente. As pessoas podem discordar de várias coisas de você, então sempre vai ter, né? Mas realmente tem sempre aquele cara que acaba pegando o seu pé em relação a alguma coisa que às vezes nem tem motivo, né? Acontece sempre de que você pega uma sequência boa de uma semana inteira forrando no green, um mês inteiro, e chega no dia ruim, o cara aparece e comenta, pô, não acertou nada hoje. Mas eu vinha acertando há um mês, né? O Red ia chegar a qualquer momento. Quem está criando conteúdo, quem está aparecendo, sempre está sujeito a isso. Então, sempre vai ter cara que vai comentar em relação a alguma coisa de negativo, vai procurar alguma coisa de negativo de você. Já teve cara que falou que eu sou sem sal, né? Porque eu não tenho, sei lá, eu não sou meio desenrolado, né, para certas coisas. Então, assim, faz parte, não tem para onde correr. Eu sou um cara que eu nunca bloqueei esse tipo de pessoa. Eu sempre deixei lá, sempre debati. Eu acho que ajuda no engajamento até, porque o cara faz um comentário negativo, eu tiro um print e jogo no meu stories. Quem é meu seguidor de verdade vai comentar de forma positiva, vai ajudar no engajamento. Eu sempre fui dessa forma de lidar com hater. Agora tem cara que continua insistindo, insistindo, insistindo. Aí, querendo ou não, a gente tem que dar um bloquezinho, porque senão ele não vai parar nunca, né? E sempre vai continuar sem razão. Sem razão, sem razão. E para você não perder seu tempo, não se estressar à toa, é melhor se livrar desse tipo de gente. Tá certo, é mais ou menos por aí que eu penso também. Não dá pra dar muita corda pra galera aí, mas eu acho que tu é um cara assim que nesse sentido assim extremamente democrático e tal, porque tu realmente tu escuta e responde todas as opiniões ali da galera que tá comentando no teu conteúdo, no teu canal ali. Tu interage com os comentários, tem um cara que sempre responde a audiência. Eu acho que isso aí também ajuda muitas vezes até aquele cara que era hater ali, que ele nem entendia muito bem porque que ele não gostava do teu conteúdo, porque que ele não gostava do teu estilo de comunicar. Quando tu dá uma atenção e responde a pessoa, o cara começa a virar, entendeu? O cara pensa, pô, não tem por que eu querer detonar esse cara porque ele tá aqui tentando ajudar as outras pessoas, sabe? É uma coisa que tu acaba, às vezes, até virando a mentalidade de alguém que tá ali com uma ideia ruim sobre o teu trabalho, sabe? Eu acho isso muito bacana. É isso mesmo, Tadeu. Inclusive, eu sou sempre de responder, né? Eu não deixo acumular as mensagens lá. Eu acho que se o cara perdeu tempo, gastou o tempo da vida dele comigo, eu mereço dar uma atenção a ele também. Eu vejo vários e vários por aí que deixa acumular 100 mensagens, 500 mensagens, e aí acumula e não responde, e fica uma bola de neve. Eu sempre estou respondendo, sempre que eu posso, no intervalo. E como você citou, acontece muito isso aí. O cara comentar, eu posto alguma coisa, aí o cara vai lá, comenta, mas você tá errado, não é assim, não sei o que, não sei o que. Aí eu vou lá, respondo ele imediato. Aí o cara, puxa, não sabia que você nem ia ver minha mensagem, não sabia que você ia responder. Aí o cara já muda a postura, né, achando que a gente tá muito distante, só que na verdade eu tô ali do lado dele, tô sempre monitorando, o relógio ajuda, chega a notificação aqui, já visualizo, o celular tá sempre aqui, trabalho no computador, tô sempre vendo as notificações, então tô sempre respondendo. Bacana demais. Cara, tu é um cara empreendedor. Eu já acompanhando teu conteúdo, eu já vi vários conteúdos teus assim com insights ali
comentando sobre outros negócios, enfim, e contando para as pessoas sobre negócios que tu toca em paralelo com a produção de conteúdo. Eu já vi que tu já comprou terreno no interior aí do Sergipe aí para criar uns bichinhos ali. Eu já vi que tu teve loja de suplemento também, já foi lojista. Como é que funciona essa parte do Sérgio Freitas empreendedor? Que tipo de negócio tu gosta de movimentar? Tu não é um cara que fica somente com uma frente, tu vai para diversas, tu diversifica, digamos assim, o teu trabalho, né? Investe o teu tempo e o teu conhecimento em outras atividades. Eu queria que tu contasse um pouco desse teu outro lado aí, de quais projetos que tu já tocou ou que ainda está tocando e o que te motiva a fazer essas coisas, como é que isso funciona para ti na tua rotina, no teu dia a dia? É isso mesmo, Tadeuto. Eu não tenho só as apostas, né, como fonte de renda. E assim, foi uma busca que eu fiz, que eu estava até a pandemia. A pandemia me abriu muita mente em relação a isso, porque quando chegou a pandemia e fechou tudo, ficamos sem jogos para apostar, ficamos sem jogos para criar conteúdo. Eu cheguei a fazer um curso gratuito, estudei inglês, fiquei jogando muito videogame e o dinheiro começou a cair, né? A receita começou a baixar. E aí tava tudo parado e não tinha perspectiva de nada. Eu disse, caramba, eu não posso ficar só ganhando dinheiro de aposta não, porque na hora que dá ruim, eu fico sem receita. E foi isso que aconteceu, né? E aí foi que veio a ideia de empreender em outra coisa. Eu estava mais próximo naquela época do meu avô, e ia muito ao sítio com ele, até porque estava na pandemia, a gente estava procurando mais natureza, mais tranquilidade, e surgiu a oportunidade de comprar um sítio. Na época eu até vendi um carro que eu tinha para poder fazer esse investimento. Eu troquei o carro pelo sítio e lá a gente cuidava de boi, tinha plantação e tudo mais. Eu passei uns 2 anos da minha vida intensificado lá dentro mesmo. Foi depois aí que veio a ideia do Podbet, mas eu nem estava criando conteúdo, estava meio off mesmo das apostas, porque eu estava tanto buscando uma válvula de escape, como também uma forma de tentar uma renda extra. Aquilo me afastou um pouco das apostas, mas depois surgiu a ideia do Podbet, porque assim, foi aí que começou, eu percebi que eu era empreendedor de verdade, porque começou a aparecer os podcasts. Eu lembro que apareceu o Podpah, apareceu aquele outro primeiro Flow, e eu olhei assim, não, não tem de aposta. Até procurei, aí encontrei o Show de Bola Podcast lá do Elivan Cervantes, e eu resolvi criar o meu próprio, né, para eu entrevistar os meus amigos, para eu fazer do meu jeito, com uma ideia nordestina mesmo, uma pegada mais nordestina, podbet, com vinheta. Procurei patrocinador e fiz. Com a cara e a coragem, sem dinheiro, e a gente procura. É um investimento caro. Você está iniciando esse projeto aqui, você sabe muito bem que ou você monta uma estrutura para você gravar o seu podcast no seu estúdio, ou você aluga. E o aluguel é caro. Sim. E você tem que juntar as pessoas. Às vezes o cara mora em São Paulo e você em Sergipe. Como é que junta? Você tem que fazer viagens ou ajudar no custo para o cara vir. Então, assim, eu fui atrás de patrocinador e eu toquei esse projeto. Eu gravei 75 episódios do Podbet e aprendi muito, mas eu não vou entrar em detalhes porque a gente está falando sobre empreendedorismo. E depois disso também, eu morando no interior, né, eu mudei para o interior em 2021, na pandemia, e aqui não tinha loja de suplementos, aqui na minha cidade. Eu disse, pô, como é que não tem? Eu quero comprar. Onde é que eu vou comprar? Na internet. Vai chegar com 15 dias, um mês. E aí surgiu a ideia de eu abrir minha própria loja, até para uma forma de diversificar também. E eu criei toda a identidade, criei o nome, as cores, tudo certinho, do zero. Bem bonito o negócio, parecia até uma franquia, mas era tudo da minha cabeça que eu tinha desenvolvido. E toquei essa loja aí por 2 anos, 3 anos. Durante os 3 anos foi eleita a melhor loja de suplementos da cidade. E depois começou a aparecer várias lojas na cidade, aí veio aquele negócio da concorrência, inveja, um monte de coisa, o Claro. pessoal cresceu o olho. Não tinha nenhuma, veio 4. Eu disse, poxa, tá difícil, as vendas baixaram e eu dividindo sempre com as apostas, né? E esses empreendimentos sempre me atrapalhando também.
porque eu já não gravava os vídeos de palpite todos os dias, já não conseguia prestar atenção, fazer live, coisa que eu gostava de fazer, né? Não conseguia gravar os vídeos, acompanhar os jogos. Aí eu disse, poxa, isso aqui tá atrapalhando. E quando eu fui ver realmente na ponta do lápis, a receita não acompanhava. O que eu ganho com as apostas não chegava, não se aproximava esses outros empreendimentos. Cheguei a ter um só site também, arrendado, eu arrendei, tomei conta. E eu percebi que eu sou um criador, eu sou um empreendedor, eu vejo oportunidades. Então, sempre tá surgindo oportunidades assim, eu estou analisando, vendo, mas eu estou me segurando agora mais, porque se deixar, eu fico com 5 empresas ao mesmo tempo e não faço nada. Eu tenho que fazer aquilo que realmente eu tenho um propósito, que são as apostas, são os meus seguidores, atender o meu público, né, desenvolver o meu trabalho que eu estou desenvolvendo agora também como roadmaker. E é isso, um pouco do meu lado empreendedor. Eu me seguro, porque senão eu viajei agora para a Europa, eu já queria abrir uma agência de turismo, cara. Eu tive tanta facilidade para desenrolar as coisas no transporte, nos passeios, que eu disse, poxa, o pessoal quebra a cabeça com isso aqui, eu vou abrir minha própria agência para eu ganhar dinheiro aí do pessoal. Só que eu já me segurei, não, vou deixar isso para lá, ficar só nas apostas mesmo. É impressionante, porque a pessoa que tem tino para fazer negócio, ela tem muita ideia, cara. E aí é o seguinte, a grande barreira daquela pessoa que tem várias ideias e que e que não sai do lugar é justamente o cara que tem várias ideias e coloca em prática. O cara que bota a mão na massa e faz e cria e não se importa se alguma delas não der tão certo assim, ou se perceber que ela foi muito bem por um tempo e depois não tá mais dando aquele resultado, a pessoa vai para outra e assim vai indo, sabe? Eu acho que esse é o grande diferencial da galera que produz conteúdo na internet num ramo onde ficou cada vez mais disputado, onde ficou cada vez mais concorrido, e a gente teve que aprender com o tempo a se reinventar, a se reorganizar, a ter novas ideias para continuar, de alguma maneira, sendo relevante para as pessoas, né? Eu acho que esse teu projeto do Podbet, né, que foi o teu podcast aí que entrevistou muitas pessoas, inclusive eu fui um dos entrevistados na época, foi um produto assim diferenciado, sabe? Que eu me lembro que tu chegou também a te mudar para São Paulo durante um tempo, né? Justamente para tocar esse projeto aí. Não sei se entre outras coisas, mas acho que especialmente o projeto do podcast, né? E olha só, tu saiu do interior do Sergipe para ir para a maior cidade da América Latina, né? Como é que foi esse processo aí, o tempo que tu viveu em São Paulo? Tu estranhou muito, assim? Para ti foi muito diferente? Como é que foi essa experiência? Adilto, foi uma mudança muito drástica na minha vida, né? Porque eu tava aqui no interior é tudo parado, tudo Sim. devagar, tem muito idoso, o pessoal senta na calçada, começa a conversar, dorme de porta aberta. E quando eu fui para São Paulo, tudo acelerado, né? Muita poluição. Assim, eu não vou ficar falando. Tem gente que pode não gostar, mas realmente é muito diferente. Tem um lado positivo, tudo acontece lá, tem muitas oportunidades, os principais jogos, os principais estádios, eu pude visitar todos eles. Então, essa ida para São Paulo, ela foi positiva. Só que para mim não foi um bom momento, né? Porque para minha esposa, por exemplo, a gente tinha acabado de perder a primeira gestação e chegando lá 2 meses que ficamos, ela já descobriu que estava grávida de novo, aí teve toda aquela questão emocional e tivemos que voltar. Mas foi justamente isso, a questão do podcast que levou a gente para lá e eu fiz muito episódio, eu pude acelerar muito, tinha um patrocinador que me ajudava, eu disse, ó, vou para São Paulo, vou gravar um episódio por dia, eu gravava um por dia. Fiz todo um Que planejamento loucura. antecipado sobre quem eu poderia convidar, tinha uma lista imensa, eu fiz um network muito grande, né? Você foi um dos convidados, teve o Danilo Pereira também, tiveram outros grandes aí referência no, na, nas apostas esportivas que eu pude entrevistar, são 75 episódios, todos eles estão disponibilizados no meu canal no YouTube, na íntegra e os cortes também. É um conteúdo muito denso, eu pude aprender muito como apostador também, ouvindo outros apostadores, porque cada pessoa tem uma história de vida diferente, cada pessoa tem uma metodologia diferente, também uma forma diferente de enxergar as coisas.
E nessas conversas, que eram 1 hora, 2 horas, às vezes até 3 horas de bate-papo, eu pude ouvir cada um deles e amadurecer muito, evoluir como apostador, como pessoa, né? Eu acho que das apostas, assim, a gente aprende muita coisa e também essas amizades que a gente acaba gerando, esse network, a gente leva para a vida toda. Então, foi uma experiência bacana. Não pude ficar por essas questões pessoais, voltei e, assim, depois também o podcast, que depois que perdeu o patrocinador, acabou sendo pausado, corri atrás de outro, mas era muito difícil, já estava em outra época, em outro cenário. Alguns dos entrevistados que eu convidei também acabaram cometendo erros aí que eu tive até que excluir episódios e algumas pessoas, ainda bem que muita gente não me associou, né? Mas querendo ou não, dentre essas coisas que aconteceram, por exemplo, pessoas falaram, eu conheci esse cara através de você e agora esse cara está aí aplicando golpe. Então, infelizmente foi um erro, né? Mas ao mesmo tempo, se eu tivesse feito um podcast só com meus amigos, eu teria feito, sei lá, 20 episódios, 30 episódios e teria acabado por aí. Quando eu comecei a abrir, expandir mais para outras pessoas de fora, pessoas que estavam crescendo, ganhando hype, e aí acabou acontecendo isso também. Mas uma experiência muito boa que está tudo registrado lá no meu canal do YouTube. Excelente. A gente vai falar um pouquinho mais depois sobre isso, mas eu queria te perguntar o seguinte: a gente teve uma época aí onde digamos assim, a política de conteúdo da rede social nos aplicou uma rasteira aí, né? Basicamente, todos os canais desse segmento aí começaram a sofrer algumas punições, digamos assim, das plataformas, em especial o YouTube, que tirou muito conteúdo nosso do ar, tirou alguns canais grandes, inclusive relevantes aí, tirou completamente do ar. E o teu canal foi um dos que foi bastante afetado também nesse momento aí, né? E a gente sabe que para muita gente a produção de conteúdo era a principal fonte de renda, inclusive, né? E o canal ele tinha não só a missão de fazer com que a nossa mensagem chegasse para grande parte das pessoas, mas era também uma maneira da gente mostrar o nosso trabalho para patrocinadores, para as empresas, que eram quem incentivava financeiramente o nosso trabalho, né? E o teu canal, ele tomou um strike aí que ficou um tempo sem tu conseguir produzir conteúdo, né? Como é que foi isso para ti? Como é que foi esse episódio aí? Como é que tu lidou com isso aí na tua produção de conteúdo? Foi pesado, viu? E eu fui o mais que sofreu com isso na época. Foi em 2019, eu Sim. já estava com o canal, era assim, o maior canal de aposta do Brasil, o primeiro a bater 100 mil, nem o outro até então tinha atingido essa marca. Ele já tinha batido 100 mil quando isso aconteceu, né? Nós atingimos os 100 mil em 2018. 2018 foi o primeiro a bater 100 mil. E em 2019 eu perdi o canal. Inclusive eu tenho até a plaquinha aqui do canal. Olha aí, que Aqui foi o bacana. primeiro canal, 100 mil, sai de feito, 100 mil inscritos no YouTube. E em 2019 eu tomei 10 strikes assim de vez. Eu já tinha tomado um que eu tinha ficado 15 dias sem postar, dois, um mês, e aí no terceiro, se eu tomasse mais um, eu perdi. Eu tomei 10. E não tinha mais o que Poxa. fazer, acabou que o YouTube excluiu meu canal. E eu perdi, realmente, né? Esse primeiro canal no YouTube. Acabei criando outro no dia seguinte, mas sem a mesma motivação, Ah, sem o sem mesmo dúvida. desespero, como eu falei, que do início, bem desanimado. E assim, hoje meu canal atual, que é o Que Tal Podbet, ele tá com 40 mil inscritos. Não é a mesma coisa, perdi muito vídeo. Então, o histórico, né? Por exemplo, se eu pudesse, o meu primeiro vídeo de aposta lá, 2016, poxa, isso aqui era. Até para as marcas mesmo, ó, foi um dos primeiros criadores de conteúdo. Tem esse vídeo aqui, tinha um vídeo com 500 mil visualizações, que eu acabei perdendo. Sim. Nesse canal novo, o engajamento tá bem baixo. Então, assim, é bem desanimador, né? Esse tipo de coisa. Aconteceu comigo, aconteceu com mais algumas pessoas, não foram tantas,
boa parte ainda continua com o canal ativo, mas sem engajamento. Agora mesmo vi que o Danilo pausou de verdade os conteúdos dele, porque ele estava correndo o risco de perder os dois canais. Ele já tinha pausado um, que tinha 200 mil inscritos, e com um canal novo, que ele nem estava criando conteúdo, chamou alguns amigos, inclusive eu, para gravar alguns vídeos para ele, algumas análises. Ele pausou, porque senão ia perder também. Então, é muito desanimador, né? Porque o nosso trabalho não é respeitado, não é aceito muito assim pela sociedade, e a gente acaba sofrendo com isso porque esse preconceito existe, e mesmo após a regulamentação, ainda assim, parece que piora, né? O Instagram mesmo, você não pode falar certas palavras. Se eu falar ódio, Sim. o engajamento cai. Se eu falar a palavra aposta, cai. Se eu falar alguma coisa relacionada a dinheiro, cai também. Eu tenho que evitar, eu tenho que falar cotação, eu tenho que falar, sei lá, não posso falar investimento também, né? Então, é bem complicado essa situação nossa, como criador de conteúdo de aposta. Então, em relação ao canal do YouTube em si, foi algo que, como tu falou, tu foi talvez o mais afetado, porque tu não teve nem como recorrer, né? Não, tu simplesmente, o teu canal foi banido pelo YouTube e não teve como tu ir atrás para conseguir reaver ele, reativar, enfim. Teve que começar tudo do zero, né? Eu lembro que a gente fez, inclusive, uma campanha pedindo para as pessoas se inscreverem no novo canal, enfim, tentando fazer com que as pessoas aderissem, né, a um projeto novo, mas a gente sabe que é muito difícil conseguir o mesmo engajamento num segundo projeto, da mesma forma que o primeiro, até porque era num tempo onde já tinha muito mais concorrência, né? Já tinha o próprio algoritmo da plataforma já tinha sofrido mudanças importantes, né? Que atrapalharam também, né? Para a gente conseguir crescer com conteúdo novo, mas tudo isso mostra o quanto a gente está suscetível a que a nossa produção de conteúdo tenha dificuldade para crescer, né? Como é diferente de qualquer outro ramo de conteúdo, por exemplo, onde as pessoas não têm esse tipo de limitação aí, né? A gente acaba tendo. Eu queria te perguntar em relação à regulamentação, porque a gente viveu aí no início desse ano de 2025 um processo de regulamentação nesse mercado aqui no Brasil e muita coisa mudou, né? A gente tinha uma facilidade maior, eu imagino, de conseguir fazer acordos de parceria com as empresas, de conseguir contato com essas plataformas, de ter o nosso conteúdo sendo remunerado por essas empresas e dessa maneira a gente conseguir entregar para o público final um conteúdo gratuito de boa qualidade, né? E esse modelo de negócio, basicamente, ele começou a se terminar depois que a regulamentação apareceu, porque esses patrocínios eles ficaram cada vez mais escassos, né? Esse modelo de negócio ele praticamente deixou de existir no mercado, né? E eu queria saber de ti como é que foi essa tua mudança após a regulamentação, como é que tu encarou esse novo momento do mercado aí e como é que tu tá conseguindo manter o teu conteúdo nesse novo formato agora após a regulamentação. Com a regulamentação, eu basicamente diminui drasticamente minha afiliação, né? Porque já teve época que a afiliação era uma das minhas principais fontes de renda, quando o canal era grande, quando o engajamento era alto, do meu primeiro canal. Depois que eu perdi esse canal, isso veio diminuindo aos poucos. Em vez de ser uma coisa que aumentava, veio diminuindo. Até deixar de ser uma das minhas principais fontes de renda e até o ponto de eu querer parar de divulgar uma casa de aposta para poder focar em outras coisas. Porque realmente ficou um pouco mais complicado. Antes a gente apresentava um projeto para uma casa de aposta e ele vinha com fixo, ó, tá aqui, ó, o dinheiro pode investir nesse projeto, como por exemplo foi o Podbet, ou uma viagem, como eu já fiz muitas. Ó, tô viajando para a Copa América, vou cobrir os jogos do Brasil e eu vou para o estádio, vou criar um conteúdo bem próximo com o público e estou precisando dessa verba para ajudar no custo da viagem. As casas de aposta vinham e bancavam. Então isso vem diminuindo, né? Eles querem só o percentual,
que acaba sendo bem complicado e também vem diminuindo, tem uma burocracia toda por trás, de contrato, entre outras coisas mais, né? Na criação de conteúdo está bem complicado. Como apostador, né, tendo uma visão de apostador em relação à regulamentação, parece que nada mudou, porque as casas, elas continuam fazendo certas coisas que faziam, né, de cancelar uma aposta, de escrever o nome errado e voltar atrás, já acontece muito por aí. A limitação, né, continua limitando o apostador, infelizmente. Eu sei que era um sonho pensar que não haveria mais limitação, mas ao mesmo tempo está acontecendo muito e as contas estão descartáveis hoje em dia. Em relação à aposta também, está um pouco complicado, as odds diminuíram, a liquidez diminuiu bastante, muito, muito, muito mesmo. Antes você conseguia ter projetos que você conseguia colocar mais dinheiro no mercado, hoje infelizmente você não consegue tanto, as odds são muito sensíveis e isso está bem complicado. As casas de aposta estão evoluindo muito, né, contratando cada vez mais especialistas para oferecer odds cada vez mais justas, mas as bancas físicas continuam, se você vê o nível, né, continua aqui no Nordeste como se fosse normal, né, como se não existisse regulamentação, e essas nem pagam impostos e acaba levando um pouco do lucro das casas de apostas que pagaram milhões aí em relação à regulamentação. Então é um cenário bem conturbado que estamos vivendo, até porque as casas de apostas tiveram que pagar a licença e depois pagar imposto alto, e agora já vai ter que pagar retroativo, e alguns já fecharam, alguns já saíram, e a Caixa Bet vai lançar a própria casa de aposta deles agora. Então é um cenário bem complicado para o apostador que quer ser lucrativo a longo prazo aqui no Brasil. A grande maioria da galera que eu comento, principalmente que tem uma pegada um pouco mais profissional, assim, leva esse negócio um pouco mais a sério, demonstra bastante preocupação em relação aos próximos passos desse mercado, justamente devido a essa incerteza do que vai ser a tributação no futuro, como é que o governo vai cobrar, se vai aumentar muito os impostos a ponto de viabilizar os negócios dessas empresas por aqui. E, de fato, né, a gente tem percebido aí que o fato da gente ter tido a regulamentação de cassino, de joguinhos, enfim, tudo junto com o mercado de apostas esportivas, passa essa imagem de que é tudo a mesma coisa e que essa é uma epidemia que tem que ser tratada e que tudo está associado e as pessoas não conseguem entender a diferença entre uma coisa e outra e o risco que isso pode representar também, né? E para mim a problemática que a gente tem que analisar a partir disso é como que a gente vai conseguir manter o nosso conteúdo, como que a gente vai conseguir manter produzindo conteúdo de qualidade para as pessoas, né? E tentando separar sempre aquilo que a gente faz, que é alguma coisa focado em algo que realmente é possível de tu conseguir ter resultado no longo prazo se tu te dedicar, se tu tiver uma metodologia de algo que é um jogo de cassino, um jogo de azar que não tem como tu, em hipótese nenhuma, conseguir ser lucrativo, né? Entrando um pouco nesse ramo de casas de apostas, enfim, de plataformas, tu chegou a comentar que tu tá trabalhando hoje em dia em um operador, né? Eu queria que tu falasse, claro, dentro do que tu pode falar, né? A gente sabe que esse tipo de informação, boa parte, tu tem que guardar sigilo em relação a isso, mas que tu falasse um pouco como é que é trabalhar nesse operador, como é que é a tua rotina de trabalho lidando com probabilidades do outro lado do mercado, digamos assim, né? Tu poderia falar um pouco sobre isso? Com certeza. É só não citar o nome. É bem tranquilo, Claro. o pessoal que eu trabalho lá. E como eu não vou citar o nome, não tem problema nenhum. Mas é o seguinte, eu entrei lá para querendo uma oportunidade, querendo aprender mais, querendo evoluir, querendo me juntar à galera que já fazia parte de lá.
E depois de um mês, eu fui mudar de setor com um desafio pela frente para desenvolver super odds. Olha só, né? Super odds é a febre do mercado brasileiro Sim, e eu não tinha experiência nenhuma em relação a isso. Eu era um consumidor de super odds. Eu procurava sempre aquelas que eram, no meu ponto de vista, com valor para poder apostar. E depois que eu entrei nessa atividade, claro, recebi um treinamento, fiz um curso, procurei na internet, me sugeriram um treinamento muito bacana do Jonathan Smith, lá da Inglaterra. Ele é um curso, um treinamento em inglês, e ele é um oddmaker de mais de 20 anos, né? O mercado sim, britânico é um mercado bem evoluído, bem maduro em relação ao brasileiro. Então, consegui pegar muitos insights em relação a isso e conseguir aplicar e ter um entendimento bom sobre isso. A ideia do meu trabalho é oferecer cotações que são atrativas, eventos que são atrativos, eventos personalizados que são atrativos, sem entregar valor, que é a parte mais difícil, né? sim. Você dá um boost na ordem sem você entregar valor para as pessoas. Então, na maioria das vezes a gente consegue fazer isso, mas o pessoal que acompanha também é muito esperto. O pessoal está sempre ligado nas oportunidades, principalmente o público de arbitragem que vem dominando o mercado brasileiro de apostas. E o trabalho é em cima disso, né? De dar boost em cima de odds e sem oferecer valor. A gente pensa que é fácil, mas não é. Eu tinha uma visão sobre o oddmaker que era uma coisa muito distante, mas eu percebi que eu já tinha tudo na manga, né? Do mesmo jeito que eu faço minha precificação para minha aposta, eu defino um preço justo e olho a casa de aposta se está desregulado para poder pegar a oportunidade, eu fico procurando o jogo onde eu consigo dar um boost e oferecer para os apostadores, porque dentro desse treinamento que eu fiz, eu já aprendi que a casa de aposta tem que fazer as pessoas apostar com as regras que favoreçam ela, né? Então, por isso até que tem um juice por trás, porque você pensa, isso aqui a casa de aposta está vacilando, mas ela já está ganhando em cima do juice, em cima da margem, né? Então ela oferece Sim, aquilo que ela realmente está disposta a oferecer e a perder. Se ela não está ganhando juice, ela está se protegendo na liquidez, ela não está dando muitos limites ali para você apostar. Muitas vezes, a casa de aposta solta odds erradas de propósito, para que o mercado corrija para ela. Só que nisso ela dá um juice alto e também ela dá limites mais baixos. Então, isso foi uma coisa que eu percebi somente do background de uma casa de aposta, que as casas acabam fazendo isso até para economizar. Por que, que eu vou pagar um oddmaker aqui se o mercado pode precificar para mim? Eu posso oferecer aqui as odds erradas e com limite baixo, o mercado corrige, entra dinheiro de um lado, a gente baixa essa cotação, equilibra e aos poucos vai aumentando os limites. Então, isso já é feito pelos apostadores, né? As odds diz muito. Então, é um conselho que eu dou para quem está acompanhando aqui, que você observe as odds, porque elas realmente, elas dizem muito, diz tudo basicamente sobre o mercado de aposta, porque quando você se aproxima, hoje teve Champions League, e eu vi ali o movimento da odd do Galatasaray, eu vi que tinha sim. valor, pô, isso aqui tem valor. O Galatasaray em casa deve vencer esse equipe. Se eu não me engano, foi o Slavia Praga. Não sei o adversário se está certo ou errado. Do Galatasaray. O Aí, Galatasaray jogou tava contra o 1,60. Bodo Glimt hoje. Bodo, foi isso mesmo. E aí, eu disse, ó, isso aqui tem valor. E quando se aproximou do jogo, quando saiu a escalação, ele caiu. Então quer dizer o quê? Que geralmente quem aposta nos minutos finais são o pessoal que tem mais capacidade, né? O pessoal que tem mais dinheiro. E aí derrubou as odds. Então esse movimento é interessante, esse movimento de você fazer sua aposta e você observar depois para onde a odd foi, se você pegou sua odd num bom momento ou não. É a ideia de bater o fecho, né? Você pegou a 1,60, fechou a 1,40. Pô, então você fez uma boa aposta. Então essa métrica eu utilizo muito nas minhas operações e isso já é uma coisa já do treinamento que eu desenvolvi também, que o quê? Que muita gente acredita que o que aconteceu dentro de campo é a métrica para você fazer suas próximas apostas. Só que Sim, na verdade não é bem assim, principalmente no mercado de 1x2 e handicap. É interessante que você analise o mercado, porque o que o mercado esperava que acontecesse é mais importante do que o que realmente aconteceu. Eu lembro de um jogo do Vasco para o Santos, foi 6-0 Vasco, e o Santos apresentou mais XG do que o Vasco.
O Santos criou mais oportunidades, só que não foi eficiente, e o Vasco, nas oportunidades que teve, foi muito eficiente. Então, um placar mentiroso, né? Aí o Vasco ganha de 6-0, e o Santos é o pior time do mundo, e o Vasco é o melhor time do mundo a partir de agora. Vamos colocar aqui, eu uso muito Power Rank. Jogar o Vasco lá para cima, descer o Vasco lá para baixo. Só que não é bem assim. Né? Qual era a odd? Pelo menos 0,25 Santos. Então, a minha precificação ela tem que estar em cima disso, né, para o meu próximo preço. O que o mercado esperava que acontecesse é o que eu vou levar para o próximo jogo. Então, é uma análise de odds. As odds, elas dizem muito para a gente, e a partir do momento que eu comecei a ver isso, minhas apostas melhoraram consideravelmente. Excelente, cara, show de bola. Eu acho muito interessante a gente conseguir trocar essa ideia aqui com a experiência de alguém que está do outro lado, digamos assim, né, que está vivendo agora a possibilidade de conhecer a estrutura, né, por dentro de uma plataforma de apostas, ver como é que as odds elas são oferecidas e elas são trabalhadas ao longo desse processo, né? Eu queria te perguntar o seguinte, quantas super odds mais ou menos tu gera por semana nessa empresa? Eu tenho o número aqui, deixa eu ver se eu consigo puxar rapidamente. Mas eu acredito que eu já vou em 1.000 num período de 6 meses. Não, então não são muitas, né? Eu acabo fazendo umas 4 por dia. Essa é a média. 4 por dia. 4 por dia. Não, mas já é bastante. Às vezes é mais, né? final de semana é mais, na semana é menos. Mas é isso. Às vezes uma múltiplazinha, porque eu trabalho em cima do Juice, né? Sim. Então, se eu pego odds desreguladas, aí eu vou lá, ó, isso aqui eu posso aumentar. Porque, por exemplo, hoje eu já aumentei a odd do Tottenham. O Tottenham é um jogo parelho contra o Mônaco. Aumentei a odd do Tottenham e eu juntei Tottenham, Atalanta, que inclusive empatou, estava com a odd abaixo do que deveria estar, e um outro jogo. Então é em cima disso. Eu pego o Juice, trabalho em cima da odd, vejo onde eu posso aumentar e dou o boost. Excelente. Isso é só para futebol. O teu mercado é futebol. Tu trabalha em outros mercados também? Eu trabalho só com futebol. Às vezes a gente faz um trabalho conjunto com marketing, precisa de uma demanda em algum outro esporte. A gente vê com outro especialista o que a gente pode fazer. Mas minha especialidade é futebol. E como você mesmo citou, minha especialidade até um dia desse era futebol brasileiro, né? Sim. Mas eu precisei expandir isso. E é incrível como, com a metodologia que eu tenho hoje, eu consigo aplicar em grandes ligas. A Liga dos Campeões mesmo, eu até mandei lá no meu Telegram gratuito 3 dicas para hoje. Liverpool para vencer, Galatasaray para vencer e o menos 1,25 no Bilbao. As 3 apostas bateram, inclusive as 3 a gente bateu o fecho também. A gente pegou odds que no fecho ficaram mais baixas. Então é uma eficiência enorme. Claro que não se aplica a todas as ligas. Tem ligas que performam melhor do que outras, mas eu venho me surpreendendo com a Liga dos Campeões, venho me surpreendendo com a Premier League também. São campeonatos que tá encaixando muito bem. Essa análise em cima das odds, né? Bater pré-live essas ligas eu acho extremamente complicado e o cara tem que ter um conhecimento, olha, fora da caixa para poder bater essas ligas aí, porque realmente as linhas elas são muito justas aí, a grande maioria das casas elas já oferecem aí odds muito ajustadas já na abertura para essas competições aí. Outra Exatamente. pergunta. E eu estou indo de encontro a tudo aquilo que eu já disse, né, nas minhas redes sociais, meus conteúdos, evita esse tipo de competição, não faça, vai procurar segundas divisões por aí, vai procurar as terceiras divisões, porque é ali que está o ouro, ali é onde você vai encontrar desajuste. Mas o Brasileirão melhorou muito minha temporada esse ano, e essas competições também estão tendo um destaque muito grande. Eu vou até planilhar tudo, e depois eu vou disponibilizar nas minhas redes sociais, porque aí vai ficar mais claro para o pessoal acompanhar também. Show de bola. E essa casa que tu trabalha, ela não tem restrição em relação a tu continuar produzindo o teu conteúdo como apostador, como tipster, enfim, passando essas calls aí pra galera, eles não tem problema com isso, a relação funciona de boa. Até agora não, até agora tá tranquilo, né? Eu tenho um contato com o pessoal lá e a gente conversa diariamente. Existem outras pessoas que trabalham lá e também criam conteúdo, mas até agora não. Talvez chegue algum momento, você vai ter que abandonar a sua vida como criador de conteúdo e focar 100% aqui no trabalho. A gente vai pesar as moedas e ver o que é melhor pra gente, mas por enquanto tá sendo bem tranquilo.
E é 100% remoto esse trabalho, eventualmente, óbvio, vocês devem fazer alguma reunião e tal, mas é uma empresa de fora do Brasil. Não, é brasileira. Ah, É uma empresa brasileira. Inclusive, eu já recebi a oportunidade de trabalhar, porque assim, a gente vai gerando network, vai criando laços e trocando ideia com outros analistas de probabilidades. O pessoal fala assim lá no LinkedIn, né? Muito dos meus sim. contatos com outras pessoas que trabalham em outras empresas é pelo LinkedIn. Trocando experiência, falando o que é que a gente está fazendo, o que é que está dando certo. E o pessoal lá no LinkedIn é Sport Trader Pré-Game, né? Que fala, o Sim. oddmaker, Aham. o analista de probabilidades. E o cara, teve um rapaz que a gente troca ideia muito, ele falou, Sérgio, tu quer vir aqui para São Paulo não? Tá tendo oportunidade de trabalho para você ser júnior aqui na empresa, mas com grande possibilidade de crescimento, e agora você vai ter que sair daí, e o salário é tanto. É até um pouco maior do que eu trabalho, na empresa que eu trabalho, mas eu não largo o pessoal aqui por nada, porque eles já me deram o treinamento que mudou minha visão, meu entendimento sobre as apostas, amadureci bastante, estou curtindo demais o trabalho, e essa oportunidade eu acabei dispensando, mas realmente é uma experiência muito bacana. Bacana demais, cara. Uma pergunta que eu queria te fazer, porque tá bem na moda, digamos assim, tá no momento isso agora. É, existe bastante utilização de ferramentas de inteligência artificial no trabalho que vocês fazem aí, de precificação, de análise de mercados, de probabilidades, enfim. Os operadores já estão usando isso de maneira geral, assim, dentro do trabalho de construção de odds, enfim. Como é que funciona esse negócio de inteligência artificial aí? Está sendo já bastante utilizado ou não? Cara, nem tanto, viu? Porque, assim, muita gente acredita, inclusive teve o último Betmasters que teve uma pergunta parecida com essa. O rapaz perguntou, como é que um apostador, um cara como eu, um cara normal, não eu, né? O rapaz lá que Sim, perguntou, vai conseguir bater as casas de apostas que tem vários computadores, várias estatísticas, uma base de dados imensa, e eu somente sozinho. Só que na verdade não é bem por aí, né? Muita gente acredita que é uma base de dados imensa, que é impossível bater a casa de aposta. Só que talvez pro lado da empresa de dados, sei lá, Sports Radar, ela oferece odds para as casas de apostas. E às vezes a casa sim, de apostas pode já vir com comprar essas odds prontas. Talvez essa empresa de dados ela possa ter IA, uma base de dados muito grande e tudo automatizado. Mas quando se trata da casa de apostas fazer o seu próprio preço, ela tem muito humano ali para poder fazer esse ajuste e tem muito também esse ajuste fino, né? Principalmente trabalhando nessas competições pequenas, porque quando se trata de grandes ligas já vem prontos, né? A odd, talvez vamos citar aqui uma Betano da vida. A odd que vai estar aqui vai estar lá também em outros países, então Premier League, Champions League vai ser quase a mesma odd. Agora, sim. quando se trata de uma Série C do Campeonato Brasileiro, aí precisa ter um profissional na frente para poder fazer um ajuste em relação à escalação, a tudo que ele souber sobre desempenho da equipe, sobre produtividade, sobre bastidores, o que ele puder colher de informação para poder colocar dentro daquela ordem, ele vai fazer. Então, assim, dentro do meu modelo, claro que eu uso IA no meu dia a dia, como pessoa, como profissional também, eu procuro automatizar as planilhas, porque senão, para fazer tudo sozinho e cuidar de vários campeonatos, como eu estou fazendo, manualmente, não, é meio que impossível. Então, a gente cria algumas tarefinhas para IA, a gente sobe as planilhas para IA e faz com que a IA agilize o processo para a gente. Algumas casas de aposta também têm esses processos agilizados pela IA, às vezes até de suporte ao cliente, atendimento, tem isso tudo de forma automatizada, mas não está desempregando o pessoal ainda não está nesse nível. Bacana demais. Cara, eu queria que tu me contasse um pouco então para a gente ir encaminhando aqui o nosso final. É, o que tu tem de projetos aí para os próximos momentos aí do canal do Sérgio Freitas? O que tu pensa em conteúdos aí? Se tu pode abrir alguma coisa aí que tu tem vontade de fazer ou que tu tá bolando aí para os
os próximos momentos aí, porque como a gente comentou aqui, com esse sistema da regulamentação aí, a gente sabe que o mercado ele vai ser um pouco incerto nos próximos meses já, não vou nem citar os próximos anos, né? Mas já a curto prazo a gente vai ter algumas mudanças aí, né? E levando isso em consideração aí, se tu tem alguma coisa que tá pensando em colocar em prática aí, ou alguma novidade que tu quer contar aí pro público aí que tu vai estar produzindo de conteúdo aí. Olha, eu quero voltar ao meu canal YouTube com a força que eu tinha antes. É difícil, é muito difícil ter a disciplina que eu tinha no passado, mas incrivelmente, esses dias, essa semana, eu comecei a sentir a mesma emoção que eu sentia lá no início, lá em 2016, que era o quê? A motivação, porque meu canal, ele tá com engajamento baixíssimo. Eu gravo um vídeo de palpite 100, 200 visualizações. Então, assim, para você voltar mesmo, você tem que ter disciplina, são meses e meses. E eu voltei a ter um sentimento bom porque os vídeos, meu canal recebeu a possibilidade de traduzir o idioma, né? Então, hoje meus Sim. vídeos são em português e também são em inglês. Então, isso me deu um gatilho muito grande de que, poxa, agora os brasileiros vão assistir meu vídeo, mas outras pessoas também vão poder assistir. E se eu focar, talvez possa crescer novamente. Então, eu vou fazer isso, vou focar 100% no meu canal, no YouTube, trazendo os palpites diários. Já comecei a fazer isso, já postei de amanhã, vou estar fazendo isso sempre, né, com a dinâmica diferente. Como eu falei para você, Tadito, e como você mesmo citou, eu sou um empreendedor. Então, sempre está me surgindo ideia e eu estou sempre colocando em prática. Uma coisa que atrapalha às vezes, porque eu às vezes não consigo manter a longo prazo uma certa atividade. Eu acabo deixando um pouco de lado e fazendo outra. Então, vou procurar me segurar ao máximo para eu poder ficar como eu estou, que eu estou bem, né, fazendo minhas apostas, atendendo meus grupos. Eu quero atender mais meu YouTube, aparecer um pouco mais no Instagram, somente isso mesmo, prestar um bom serviço que eu estou prestando lá para o pessoal que eu trabalho, e somente isso, né? O que acontece? No início, quando eu comecei a trabalhar com aposta, todo mundo dizia que não ia dar certo. Pô, isso aí é coisa de viciado, isso aí não tem futuro, ninguém ganha dinheiro com Então, isso. eu acho que todo mundo enfrentou E esse eu, preconceito em alguma altura, né? Toda a galera que produz conteúdo aí nesse ramo, que começou mais ou menos nessa época aí, né? De 2014, 2018 para cá, enfrentou em algum momento esse julgamento aí, né? exatamente. Então, minha família é muito religiosa, minha avó principalmente, fui criado na igreja. Então, assim, mas eu simplesmente não ouvi ninguém e segui, fiz meu trabalho. Então, assim, eu tenho um probleminha que você mesmo citou, né? Várias pessoas criam as coisas, têm ideias e não aplicam. Então, pelo fato de eu não ouvir ninguém e dar certo nisso, nos outros projetos, eu bato a ideia na cabeça e simplesmente faço, não quero saber a opinião de ninguém. Então, eu meio que desbloqueei essa travinha de querer ouvir a opinião dos outros, de querer ter a aprovação dos outros. Às vezes, dá uma ideia na minha cabeça e eu quero colocar em prática. Então, eu vou procurar só me segurar mesmo, fazer meu trabalho que eu estou fazendo. E eu peço para o pessoal me acompanhar, me seguir nas redes sociais, porque se surgir alguma coisa, vai ser voltado para as apostas, alguma melhoria, alguma ideia que eu queira aplicar mesmo, e eu vou estar publicando lá para o pessoal. Com certeza vai ficar aqui na descrição desse conteúdo aqui as tuas redes sociais aí, depois tu vai me passar os links certinhos aí e a gente vai colocar aqui na descrição desse vídeo. Inclusive, queria fazer algo que eu não fiz ainda até aqui, que é pedir para você que está acompanhando esse conteúdo aqui, se não é inscrito aqui no canal, por favor, faça isso, se inscreva no canal, ative as notificações aí para receber o conteúdo, deixa o like aqui nesse vídeo, comenta aqui nos comentários o que tu achou desse bate-papo aqui com o Sérgio Freitas, que está aqui contando bastidores aí do mercado dos investimentos esportivos aí, que garanto que pouquíssima gente aí que nos assiste tá por dentro de como funciona aí, né, uma plataforma nos bastidores, né? Então esse bate-papo por si só já é ouro puro aqui para quem está acompanhando o conteúdo. E acho que o mais interessante, né, é a galera poder entender que não é uma barbada produzir conteúdo, né? A gente que tem canal aí, muita gente olha e diz assim, pô, por que tu não faz tal coisa? Por que tu não cria tal
tipo de conteúdo, por que tu não faz... eu acho que o pessoal não tem a exata noção do trabalho que é manter conteúdo em rede social e manter uma qualidade por tanto tempo, como tu conseguiu aí já no teu segundo canal, já com um grande sucesso, e em outras redes sociais também, e conciliar isso com a tua vida pessoal, com o teu trabalho, com outros negócios que tu quer fazer, com outras fontes de renda que tu também precisa ter, né? Então, tudo isso, a gente conseguir conversar sobre esses temas aqui, eu acho que é muito interessante até para as pessoas saberem como que funciona a vida de quem produz conteúdo nesse ramo aí, que é como a gente estava comentando no começo aqui, né? Basicamente exército de um homem só, né? A gente não tem uma empresa por trás, a gente não tem um editor, não tem um designer, não tem um redator, não tem uma estrutura toda aí como... claro, alguns influenciadores já têm isso, né? Algumas pessoas já conseguiram se organizar de fato como uma empresa para produzir conteúdo. Mas não é o nosso caso. Acredito que eu e tu temos mais ou menos a mesma dinâmica de trabalho, que a gente mesmo escreve o roteiro dos vídeos que a gente vai fazer, a gente mesmo grava, a gente mesmo edita, a gente mesmo posta, faz as thumbs, faz a descrição, faz tudo, sabe? Então, inclusive é algo que a gente tem que reforçar para a galera que nos assiste, justamente para que eles valorizem esse tipo de trabalho quando a gente faz aqui, porque o esforço que a gente coloca para produzir esse conteúdo de maneira regular para as pessoas realmente é de quem gosta muito de fazer isso e tem muita vontade de que as pessoas acessem o nosso conteúdo e que seja de alguma ajuda, que seja de um bom proveito para quem nos assiste, né? É muito difícil criar conteúdo no Brasil, principalmente falando de apostas. O nível de exigência é maior, o nível de cobrança, o pessoal acredita que é tudo muito lindo, tudo muito bonito, viver de apostas, viver das apostas, né? Só que é muito complicado, tem que ter uma estrutura muito grande por trás, e estrutura emocional, né, estrutura financeira, porque é renda variável e vai ter mês que você vai ganhar bem, vai ter mês que você não vai ganhar, você precisa ter uma reserva sempre ali, você precisa ter controle emocional, você precisa dar atenção. Já teve época na minha vida que eu foquei muito no trabalho e deixei o pessoal um pouco de lado, né? E hoje eu sou pai, eu tenho que ser marido, eu tenho que ser filho também, né? Para minha mãe, tem que ser para minha avó, para meus primos, para meus tios, para os meus amigos também, que tem que dar atenção e ao mesmo tempo dar atenção ao meu público, criar conteúdo, abastecer, fazer o que eu tenho responsabilidade para fazer, né? O que eu tenho a exigência. Então, trabalho, foco, disciplina e perseverança, que dá certo. Show de bola. Vamos ficando por aqui, então. Queria agradecer de coração aí ao Sérgio pelo bate-papo. Acredito que foi extremamente enriquecedor aqui essa conversa que a gente teve. E eu acredito que a galera que nos acompanha aqui, que tem interesse em saber um pouco mais sobre como funciona a rotina de quem trabalha nesse tipo de mercado, de quem desenvolve conteúdo em relação a isso já há bastante tempo, em todas as dificuldades que a gente enfrenta e todas as coisas legais que a gente vive também, porque embora seja um conteúdo que dê muito trabalho, né, que seja um trabalho que é muito diferente dessa vida de sonhos aí que a galera pensa que é, mas a gente também tem momentos muito bacanas, né? Quando a gente consegue viajar para acompanhar futebol, quando a gente consegue estar presente aí em jogos importantes, em eventos bacanas, né? Eu tenho certeza que isso aí também é uma experiência que tu viveu em diversos momentos, né? E que é muito gratificante, né? Tu conseguir chegar a esses momentos interessantes assim, graças ao conteúdo que tu produziu, graças à influência que tu conseguiu construir nesse processo todo, aí, nessa caminhada toda. Então, fiquei muito feliz com o nosso bate-papo. Parabéns pelo teu trabalho, parabéns pelo teu canal. Espero que tu consiga voltar muito forte aí nos próximos conteúdos que tu for fazer. E com certeza eu vou ser a audiência certa aí e garantida no teu conteúdo aí também. Valeu, meu velho. Valeu, Tadeuto, muito obrigado pelo convite. Isso que você falou é muito verdade, viu? Eu já tive a oportunidade de ir para muitos estádios e viver isso presencialmente.
essa experiência da aposta no estádio, da emoção, de transmitir isso para a galera. Inclusive, na última viagem que eu fiz, eu fui para assistir um jogo do Leyton Oriente contra o Crowley lá na EFL Cup, da Inglaterra. Eu acompanhei essa saga aí. Eu fiz uma análise para o jogo, cara, eu acertei tudo. Eu disse, ó, o jogo vai ser 2-1, vai bater ambas marcas, acima de 2,5, o time da casa vai vencer. E foi justamente desse jeito. Então, assim, até no final do jogo eu me emocionei. Poxa, isso aqui garantia a viagem, já pagou a viagem isso aqui, porque viver isso aqui na Inglaterra, no país que foi criado o futebol, onde as apostas têm uma maturidade muito grande, isso é absurdo. Eu já tive outras experiências parecidas, né, assistindo o jogo junto com o seguidor, trocando ideia. Então, assim, é muito massa realmente isso. Esse é o lado positivo das apostas, né? Todas essas conquistas que conseguimos fazer envolvendo futebol, envolvendo as probabilidades, né, que estamos vivendo todos os dias. Beleza, para terminar, então, eu quero que tu me conte como foi essa Eurotrip aí que tu fez agora, quais foram os países que tu visitou, o que tu viu de interessante lá em relação a futebol e a mercado esportivo aí. Deixa pra gente essa última experiência compartilhada aí. Eu fui para Portugal. Portugal só foi entrada, né? Entrada e saída. Teve uma escala ali, né, em Portugal. Depois nós fomos para Inglaterra. E na Inglaterra eu pude assistir esse jogo que eu comentei com você. Pude ver em cada esquina uma loja de apostas, e são várias empresas que aqui no Brasil nem existem, né? A Led Brokers, entre outras, Matchbull, tem uma com M também que eu esqueci o nome, mas são que lá são empresas, gigantescas, né? E você pode fazer como se fosse a banca física, só que lá é tecnologia e é dentro da legalidade. E eu tive essa experiência que eu não imaginava que era assim. O futebol também é incrível, como um estádio de terceira divisão tem um gramado melhor do que muitos times de primeira divisão aqui no Brasil, né? Lá no Leyton Oriente. E a educação das pessoas no estádio, né? A forma como assistem o jogo é diferente do brasileiro, todo mundo sentadinho, aplaudindo, é como se fosse uma encenação, né? Aqui no Brasil é xingamento, todo mundo gritando, e churrasquinho, e cerveja, e joga a cerveja no gramado, e xinga o juiz. Lá não vi nada disso. Então é muito diferente a experiência. Eu também tive a oportunidade de assistir o jogo da França contra o Azerbaijão no estádio do Parque des Princes. Vi Mbappé, que é um dos grandes nomes da atualidade, né? Já vi o Messi, já vi o Mbappé, só ficou faltando o Cristiano Ronaldo e Neymar. Todas as vezes que eu ia atrás de Neymar, não dava certo. Inclusive, eu fui até para Santos agora e ele estava lesionado. Esse jogo da seleção, ele tinha sido cortado. Não deu, né? Não sei se eu vou conseguir ver Neymar dentro de campo, mas ficou isso. Ficou marcado essas experiências da cultura, né, do avanço da sociedade, das experiências. Foi Inglaterra, França, Bélgica e Portugal. E curti muito essa experiência. Eu recomendo, né, sair da zona de conforto, sair do ambiente onde ninguém fala a sua língua e você desbravar o mundo assim, andar de trem, pegar metrô, é muito massa. Eu acho que você volta com uma visão diferente sobre o mundo quando você acessa essas novas culturas e esses novos ambientes. Bacana demais, cara. Muito obrigado pela participação aqui mais uma vez. Espero que a gente possa fazer, quem sabe, uma parte 2 desse bate-papo aí mais pra frente, né? Porque a gente sabe que assunto tem de monte, né? Se a gente quiser ficar conversando aqui, a gente passa uma semana aqui falando aqui sobre diversos temas aí diferentes que... Então, eu sou um cara que gosta de conversar bastante, como o pessoal já deve ter percebido aí. Então, é um cara que tem uma bagagem muito interessante e uma história de vida muito bacana também para compartilhar muitas coisas legais aí da tua vivência. Muito obrigado. Como eu te desejei antes, sucesso na tua caminhada aí como produtor de conteúdo, como apostador, como oddmaker agora também, né? E que a gente possa aí se cruzar de novo para produzir novos conteúdos bacanas aí para a galera no futuro. Valeu, meu velho! Valeu, Tadioto. Com certeza estarei aqui à disposição para, caso exista um novo bate-papo, atender esse chamado. Obrigadão. Valeu, galera. Valeu. As redes do Sérgio Freitas estão aqui na descrição do vídeo. Sigam o homem aí em todas as plataformas. Um grande abraço. Esse foi mais um episódio do canal do Tadioto. Voltamos na semana que vem com mais uma entrevista.
Valeu e até a próxima.